Meu nome é Eduardo Seiji Kameyama. Eu vou falar um pouco sobre o projeto cujo título é Ampliando as Possibilidades de Retificação Assistida por Criogenia, na qual participei durante meu projeto de iniciação científica, sendo orientado pelo professor Heraldo Janone da Silva. Bom, a apresentação será dividida em quatro principais partes, contendo a apresentação da situação-problema, o objetivo da pesquisa, os métodos utilizados nela e os resultados adquiridos a partir dela. A situação problema em questão está atrelada à utilização de fluido de corte durante os processos de retificação convencionais, que acabam desencadeando uma série de custos adicionais aos processos de fabricação, graças à sua filtração, reciclagem e descarte, acompanhados também a uma série de impactos ambientais, devido à alta demanda de energia e recursos para preparação, manutenção, aplicação e descarte desses fluidos, como o grande volume de água limpa e insumos necessários para a preparação dela. Bom, com isso, temos que o foco da nossa pesquisa é validar, avaliar tecnicamente os métodos de pré-cooling e resfriamento em process, utilizando o nitrogênio líquido como fluido refrigerante no processo de retificação cilíndrica externa de mergulho para peças em aço SAI 4140 temperadas. Inicialmente, foi necessária uma preparação dos corpos de prova. Então, a gente teve que projetar e usinar eles em aço SAI 4140, seguido por um tratamento térmico até que atingissem a têmpera. Após isso, foi a vez da calibração do sistema de medição de temperatura, para garantir a precisão das medições, com os termopares passando por uma espécie de banho térmico, a uma série de temperaturas de referência. Por fim, realizamos uma usinagem comparativa, para adquirir com ela algumas amostras e marcações para a gente comparar depois com o final, com técnicas de retificações convencionais e a presença de fluido de corte. Após isso, foi a vez do processo de retificação em process, com o resfriamento da peça e do rebolo simultaneamente, através de um jato de nitrogênio direcionado para a zona de retificação. A imagem mostra como foi montado o setup da máquina para a realização desse teste, com o rebolo, o bucal, a peça e a unidade telemétrica para monitorar a temperatura interna da peça durante todo o processo de retificação. Agora, sobre o processo de pré-cooling, a peça foi acoplada dentro de uma cuba feita em alumínio, projetada e usinada por nós mesmos aqui no laboratório, então foi imersa no nitrogênio, até que sua temperatura interna se estabilizasse com o fluido a mais ou menos menos 193 graus Celsius. Então ela foi retirada, acoplada à máquina e passou pelo processo de retificação a seco. A imagem mostra um pouco dessa cuba de alumínio, como a peça era acoplada dentro dela e como a cuba era acoplada dentro da retífica. Bom, todas as amostras passaram por análise de rugosidade, cilindricidade e microestrutura, sendo simultaneamente o RA, o RONT e a microestrutura, sendo a vinda do pré-cooling a que apresentou melhores resultados, seguida pela retificação convencional e por último a in-process, que apresentou uma zona termicamente afetada em sua microestrutura, juntamente a uma camada branca.